E aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal. Meu nome é Francisco Henrique e hoje nós vamos ler os capítulos 2 e 3 de Lucas. Hoje, se eu não estou enganado, se eu não estiver enganado, hoje é o 71º dia de leitura para a glória do Senhor. E estamos aí, prosseguindo para a glória do Senhor. Eu creio que pareça, meus irmãos, eu ainda estou doente. Eu não melhoro nunca. Mas fé em Deus, até semana que vem, eu já estou melhorzinho, aí a gente grava como a gente gravava antes, amém, meus irmãos? Pois é, isso aí. Se você tá se perguntando, nossa, por que que esse menino tá lendo aleatoriamente dois capítulos de Lucas? É porque a gente tá fazendo um plano de leitura, certo? Aí, se você sentir interesse de ler a Bíblia junto com a gente, é só você se inscrever no canal. Aproveita que, mas eu não vou começar do ano todo, lá do começo do ano. Então você pega e começa de Lucas, cara. O primeiro episódio, melhor, o primeiro capítulo a gente começou Lucas ontem, certo? Aí você vai, ó, só acompanhando aí, quando você já tem lido mais de 60 capítulos da Bíblia, porque a gente já leu 6, então faltam 60. Acho que com Lucas faltam 60. Pois é, então vamos lá, tô falando muito já. Então vamos orar. Senhor meu Deus eterno Pai, obrigado mais uma vez por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós, obrigado por estar aqui esta manhã. Meu Deus, eu te peço que o Senhor venha nos dar graça, sabedoria, que o Senhor venha abrir os nossos olhos para a gente enxergar as tuas verdades, que a gente venha compreendê-las, entendê-las. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha nos fazer entender para a gente viver no nosso dia a dia aquela tua vontade. Em nome de Jesus, que o Senhor. É isso que nós pedimos que agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Pronto, vamos lá. O capítulo 2 recebe o título assim: O Nascimento de Jesus. Verso 1. Naqueles dias, o imperador Augusto decretou um recenseamento em todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento realizado quando Quirino era governador da Síria. Todos voltaram à cidade de origem para se registrar. Por ser descendente do rei Davi, José viajou da cidade de Nazaré da Galiléia para Belém, na Judéia, terra natal de Davi, levando consigo Maria, sua noiva, que estava grávida. E estando eles ali, chegou a hora de nascer o bebê. Ela deu à luz a seu primeiro filho, um menino. Envolveu-o em faixas de pano e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Pronto, agora nós vamos para o versículo 8, que recebe um novo título. Os pastores e os anjos. Verso 8. Naquela noite, havia alguns pastores nos campos próximos, vigiando rebanhos de ovelha. De repente, um anjo do Senhor apareceu entre eles, e o brilho da glória do Senhor os cercou. Ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse: Não tenham medo, trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Hoje em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Vocês o reconhecerão por este sinal. Encontrarão um bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nos mais altos céus, e paz na terra àqueles que Deus se agrada. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém para ver esse acontecimento que o Senhor nos anunciou. Indo depressa ao povoado, encontraram Maria e José, e lá estava o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, os pastores contaram a todos o que o anjo tinha dito a respeito da criança. E todos que ouviam a história dos pastores ficavam admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas no coração e refletia sobre elas. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido. Tudo aconteceu como o anjo lhes havia anunciado. Pronto, agora nós vamos para o versículo 21, que recebe o título: Jesus é apresentado no templo. Verso 21. 8 dias depois, quando o bebê foi circuncidado, chamaram-no Jesus, o nome que o anjo lhe tinha dado antes mesmo de ele ser concebido. Então chegou o tempo da oferta de purificação, como era a exigência da lei de Moisés. Seus pais o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, pois a lei do Senhor dizia: Se o primeiro filho for menino,
será consagrada ao Senhor. Assim ofereceram o sacrifício exigido pela lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Ó, se você leu o Levítico aí, você tá ligado aí nessas leis, né? Principalmente da do filho aí, da entregar as pombinhas. Se José e Maria tava entregando 2 pombinhas, é porque eles eram pobres. Só você lá ler Levítico que você vai entender bem direitinho. Enfim, agora nós vamos para o versículo 25, que recebe o título: A Profecia de Simeão. Naquela época, vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e devoto e esperava ansiosamente pela restauração de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele e lhe havia revelado que ele não morreria enquanto não visse o Cristo, enviado pelo Senhor. Nesse dia, o Espírito o conduziu ao templo. Assim, quando Maria e José chegaram para apresentar o menino Jesus ao Senhor, como a lei exigia, Simeão tomou a criança nos braços e louvou a Deus, dizendo: Soberano Deus, agora podes levar em paz o teu servo, como prometeste. Vi a tua salvação que preparaste para todos os povos. Ele é uma luz de revelação às nações, e é a glória do teu povo, Israel. Os pais de Jesus ficaram admirados com o que se dizia a respeito dele. Então Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe do bebê: Este menino está destinado a provocar a queda de muitos em Israel, mas também a ascensão de tantos outros. Foi enviado como sinal de Deus, mas muitos resistirão a ele. Como resultado, serão revelados os pensamentos mais profundos de muitos corações, e você sentirá como se uma espada lhe atravessasse a alma. Pronto, agora nós vamos para o versículo 36, que recebe o título: A Profecia de Ana. Verso 36. A profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, ou Aser, também estava no templo. Era muito idosa e havia perdido o marido depois de 7 anos de casados, e vivido como viúva até os 84 anos de idade. Nunca deixava o templo, adorando a Deus dia e noite, em jejum e oração. Chegou ali naquele momento e começou a louvar a Deus. Falava a respeito da criança a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Agora nós vamos para o versículo 39, que recebe o título: A infância de Jesus em Nazaré. Após cumprirem todas as exigências da lei do Senhor, os pais de Jesus voltaram para a casa em Nazaré, na Galileia. Ali o menino foi crescendo saudável e forte, era cheio de sabedoria e o favor de Deus estava sobre ele. Pronto. Agora nós vamos para o versículo 41, que recebe o título: Jesus conversa com os mestres da lei. Verso 41. Todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, foram à festa como de costume. Terminando a celebração, partiram de volta para Nazaré, mas Jesus ficou para trás em Jerusalém, sem que seus pais notassem sua falta. Pensaram que ele estivesse entre os demais viajantes, mas depois de caminharem um dia inteiro, começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Como não o encontravam, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Por fim, depois de 3 dias, acharam Jesus no templo, sentado entre os mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas. Todos que o ouviam, se admiravam de seu entendimento e de suas respostas. Quando o viram, seus pais ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos procurando você por toda parte. Mas por que me procuravam? Perguntou ele. Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Não entenderam, porém, o que ele quis dizer. Então voltou com os pais para Nazaré. Ele lhes era obediente. Sua mãe guardava todas essas coisas no coração. Jesus crescia em sabedoria, em estatura e no favor de Deus e das pessoas. Pronto, encerramos aí no versículo 52, capítulo 2 de Lucas. Agora nós vamos para o capítulo 3, que recebe o título: João Batista prepara o caminho. Verso 1. Era o 15º ano do reinado do imperador Tibério César. Pôncio Pilatos era o governador da Judéia. Herodes Antipas governava a Galiléia. Seu irmão Filipe governava a Itureia e Trancônites. E Lisânias governava a Abilene.
Anás e Caifás eram os sumos sacerdotes. Nesse ano veio uma mensagem de Deus a João, filho de Zacarias, que vivia no deserto. João percorreu os arredores do Rio Jordão, pregando o batismo como sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. O profeta Isaías se referia a João quando escreveu em seu livro: Ele é uma voz que clama no deserto. Preparem o caminho para a vinda do Senhor. Abram uma estrada para ele. Os vales serão aterrados e os montes e as colinas nivelados. As curvas, as curvas serão endireitadas e os lugares acidentados aplanados. Então todos verão a salvação enviada por Deus. Jesus dizia às multidões que vinham até ele para ser batizadas: Raça de víboras, quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Não digam uns aos outros: estamos a salvo, pois somos filhos de Abraão. Isso não significa nada, pois eu lhes digo que até destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Agora mesmo, o machado do julgamento está pronto. O machado do julgamento está pronto para cortar as raízes das árvores. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. As multidões perguntavam: O que devemos fazer? João respondeu: Se tiverem duas vestimentas, deem uma a quem não tem. Se tiverem comida, dividam com quem passa fome. Cobradores de impostos também vinham para ser batizados e perguntavam: Mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: Não cobrem impostos além daquilo que é exigido. E nós? Perguntaram alguns soldados. O que devemos fazer? João respondeu: Não pratiquem extorsão, nem façam acusações falsas. Contentem-se com seu salário. Todos esperavam que o Cristo viesse em breve e estavam ansiosos para saber se João era ele. João respondeu às perguntas deles, dizendo: Eu os batizo com água, mas em breve virá alguém mais poderoso que eu. Alguém tão superior que não sou digno de desatar as correias de suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele já tem na mão a pá, e com ela separará a palha do trigo, a fim de limpar a área onde os cereais são debulhados. Juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo, que nunca se apaga. João usou muitas advertências semelhantes ao anunciar as boas novas ao povo. João também criticou publicamente Herodes Antipas, governador da Galiléia, por ter se casado com Herodias, esposa de seu irmão, e por muitas outras maldades que havia cometido. E essas maldades, Herodes acrescentou outra, mandando prender João. Pronto, agora nós vamos para o versículo 21, que recebe o título: O batismo de Jesus. Certo dia, quando as multidões estavam sendo batizadas, Jesus também foi batizado. Enquanto ele orava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. E uma voz do céu disse: Você é meu filho amado, que me dá grande alegria. Pronto, agora nós vamos para o versículo 23, que recebe o título: Os antepassados de Jesus. Eita. Vamos lá. Jesus estava com cerca de 30 anos quando começou seu ministério. Jesus era conhecido como filho de José. José era filho de Eli. Eli era filho de Matate. Matate era filho de Levi. Levi era filho de Melque. Melque era filho de Janai. Janai era filho de José. José era filho de Matatias. Matatias era filho de Amós. Amós era filho de Naum. Naum era filho de Esli. Esli era filho de Nagai. Nagai era filho de Maate. Maate era filho de Matatias. Matatias era filho de Semei. Semei era filho de Joseque. Joseque era filho de Judá. Judá era filho de Joanã. Joanã era filho de Ressa. Ressa era filho de Zorobabel. Zorobabel era filho de Salatiel. Salatiel era filho de Neri. Neri era filho de Melque. Melque era filho de Ade. Ade era filho de Cozã. Cozã era filho de Elmadã. Elmadã era filho de Er. Er era filho de Josué.
Josué era filho de Eliezer. Eliezer era filho de Jorim. Jorim era filho de Matate. Matate era filho de Levi. Levi era filho de Simeão. Simeão era filho de Judá. Judá era filho de José. José era filho de Jonã. Jonã era filho de Eliaquim. Eliaquim era filho de Meleá. Meleá era filho de Mená. Mená era filho de Matatá. Matatá era filho de Natã. Natã era filho de Davi. Davi era filho de Jessé. Jessé era filho de Obed. Obed era filho de Boaz. Boaz era filho de Salmão. Salmão era filho de Naasson. Naasson era filho de Abnadab. Abnadab era filho de Admin. Admin era filho de Arni. Arni era filho de Esrom. Esrom era filho de Pérez. Pérez era filho de Judá. Judá era filho de Jacó. Jacó era filho de Isaac. Isaac era filho de Abraão. Abraão era filho de Terá. Terá era filho de Naor. Naor era filho de Serug. Serug era filho de Hagaú. Hagaú era filho de Faleque. Faleque era filho de Eber. Eber era filho de Salá. Salá era filho de Cainã. Cainã era filho de Arfaxade. Arfaxade era filho de Sem. Sem era filho de Noé. Noé era filho de Lameque. Lameque era filho de Matusalém. Matusalém era filho de Enoque. Enoque era filho de Jared. Jared era filho de Malaleel. Malaleel. Maalaleel era filho de Cainã. Cainã era filho de Enos. Enos era filho de Sete. Sete era filho de Adão. Adão era filho de Deus. Amém, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Ô, genealogia longa, né? Glória a Deus, aleluia. Me enrolei de novo no Maalaleel. Quem leu aí Gênesis está lembrado aí desse nome. Mas enfim, meus irmãos, terminamos aqui no versículo 38, capítulo 3 de Lucas, para a glória do Senhor. Que o Senhor continue nos abençoando na sabedoria. Ai, ai, que o Senhor venha nos conceder saúde, em nome de Jesus. Meus irmãos, pois é, isso daí. Eu tô meio com pressa, agora são... Para vocês, esse vídeo vai chegar em vocês em umas 9 horas, mas agora é 6h55, eu tenho que estar no colégio. Hoje é sábado, mas eu tenho que estar no colégio. Hoje é sábado letivo, tenho que estar no colégio às 7 horas em ponto. Vou chegar um pouquinho atrasado. Mas enfim, que Deus continue abençoando vocês, abençoando a minha vida também, principalmente com saúde, para que a gente possa estar lendo aqui bem direitinho, uma forma mais, como é que se fala? Que dê para entender melhor, enfim, numa forma não tão enrolada assim. Que Deus conceda um ótimo dia para vocês, que a gente se veja amanhã, em nome de Jesus. Tchau, valeu e a paz do Senhor.